Partimos já para a análise com linhas direitas, nomeadamente com o Miguel Morgado, com o Carlos Guimarães Pinto e também com a Cristina Rodrigues. Muito boa tarde aos três. Cristina, o Chega disse mesmo ao Governo que se o Ministro da Administração Interna se demitisse, que desistiria de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito? Não, o Chega não disse isso nem ao Governo, nem aos órgãos de comunicação social. O Chega não disse isso a ninguém porque é falso. E, portanto, eu percebo que o Hugo Soares, enquanto líder parlamentar, tem que defender o seu Governo. Mas, honestamente, acho que ele escusava de se prestar à figura que fez. Nomeadamente pela análise que fez das declarações do Ministro, que foram, também elas, medíocres. Acho que as perguntas são muito mais do que os esclarecimentos que ele possa ter prestado. Acho até que algumas coisas são verdadeiramente embaraçosas. Bom, eu estava a dizer que o Ministro, para além de ser diretor, naquele caso da Polícia Judiciária, ele é formado em Direito. Sim, é verdade que um cidadão normal não pode invocar a ignorância da lei. Ele, em particular, não pode mesmo por uma série de circunstâncias. Quer dizer, ele não sabia que tinha que entregar uma declaração de rendimentos quando isso é obrigatório para este tipo de cargos desde 1995. Portanto, não estamos a dizer que era uma coisa recente, era uma coisa há muitos anos que acontecia. Ele não sabia a diferença entre um tanque e uma piscina, se precisava de licenciamento ou não. Ele não sabia que a sua morada ou que o seu terreno se encontrava em rede Natura, quer a rede ecológica nacional, quer a reserva agrícola nacional. Não sabia que tinha que fazer um pedido de parecer ao ICNF para fazer um estacionamento lá. Não sabia que havia, pelos vistos, problema em pôr um amigo dele a armazenar prova, não é? Com materiais tóxicos. Quer dizer, ele, nas tantas, ele não sabia de nada. Mas ele não pode dizer que não sabia de nada, porque isto não é verossímil. Ninguém acredita nesta versão dos factos apresentados pelo Ministro. Depois houve uma série de incoerências, nomeadamente esta questão em particular do atrelado com os bens. Ele diz que poupou imenso dinheiro, porque ia custar 150 mil euros. Os jornalistas perguntaram porquê tanto dinheiro, ele respondeu que não sabia. Depois diz que era um problema de tesouraria. Alguém dos jornalistas lhe pergunta, então, mas seria o INCFES a pagar? E ele responde, mas isso ia demorar muito. Mas quer dizer, as coisas estavam há 2 anos no armazém do amigo, ou na via pública, quer dizer. Portanto, também ninguém acredita nisto. Depois diz que foi o amigo que se ofereceu para armazenar aquelas coisas. E eu pergunto-me, mas por que raio é que o senhor da Constru Barcelos fazia a ideia que a PJ estava com um problema de armazenamento de bens apreendidos? Não é normal. Depois também diz que não recebeu nada com aquilo. Ok, então... E qual foi então a vantagem para esta pessoa da Constru Barcelos? Qual foi a vantagem da Constru Barcelos em dar armazenamento a estes bens? Também ninguém acredita, não é? O que acredita aqui é que eventualmente houve uma troca de favores. Hoje a Constru Barcelos ajudou nisto, no outro dia eventualmente Luís Neves ajudaria noutra coisa. E portanto isto parece-me a versão mais realista dos factos. Depois, há aqui uma série de outras coisas que honestamente também não está bem explicada, desde a questão dele achar que agora pede uma reunião com a Câmara Municipal e que vai resolver os Câmara Municipal de Odmira. De Odmira, e vai resolver os problemas com o seu monte, com a casa que lá tem. Depois há aqui outra questão que há pessoas que dizem, mas isto aqui não tem pertinência. Estas questões particulares relacionadas com o Ministro, com a forma como ele pagou ou não pagou ao empreiteiro, com a importância de nós termos os comprovativos do pagamento que ele se recusa a mostrar, porque efetivamente não os há de ter. E portanto, mas porquê que isto é importante? Porque há um conjunto de ações que demonstram que este Ministro julga estar acima da lei. E que, portanto, ele é um cidadão que não tem que cumprir a lei. Isto parece-me demasiado grave. Depois, há outra questão que é particularmente relevante, que é o facto do próprio Primeiro-Ministro acabar por estar a dar força a este tipo de posicionamento, ao não condenar vivemente este tipo de ações que não são toleráveis no Estado de Direito. Portanto, agora esperamos que seja o Presidente da República a ter a coragem de vir a público dizer que isto não pode continuar e fazer o contacto que deve fazer com o Governo. Agora, não parece que Luís Neves tenha condições nenhumas para manter o seu cargo. E hoje, passado 3 semanas de ele ter dito que ia prestar declarações, prestou declarações absolutamente deficitárias e que só reforçam a necessidade de fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Cristina, vamos falar da CPI, porque obviamente e depois desta conferência, André Ventura disse obviamente que vão avançar, vai acontecer agora quando regressarem de férias, mas em que molde? Será a porta fechada? Será a porta aberta? O que é que vão querer efetivamente discutir? Porque efetivamente vamos falar da Polícia Judiciária e isso acarreta perigos. Claro. Sim. Bom, eu acho que isso só vendo, pois, ponto a ponto, o que é que poderá ser à porta fechada ou não ser.
Acho que é do maior interesse, naquilo que for possível, que seja tudo à porta aberta para as pessoas também poderem acompanhar os trabalhos, obviamente. Aquilo que não for terá que ser à porta fechada. Agora, o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito basicamente são todos estes pontos que nós já tivemos a falar, desde a falta da entrega das declarações, às obras na sua própria casa, ao potencial conflito de interesses, às adjudicações, que por acaso ainda não falámos aqui, mas o Ministro acabou por tentar desculpar-se com... não eram adjudicações diretas, tem outro nome, é o concurso sem ser público, dizendo que houve não sei quantos mais outros contratos nessas circunstâncias, mas quer dizer, isso aí não invalida minimamente se aqueles deviam ou não ter sido. Ele não trouxe nenhuma justificação concreta para aqueles contratos em particular, que nem sequer aparecem no base.gov, por causa da forma como foi feita a adjudicação. Ele não explica de forma nenhuma porque é que estes eram diferentes dos outros, porque é que este justificou essa falta de transparência que o próprio modelo acarreta. E, portanto, isso também é uma coisa que tem que ser vista. Tem que ser vista a questão da intimidação aos jornalistas, que ele não deu uma palavra sobre isso. E, portanto, há um conjunto de coisas. Relativamente à questão das declarações, eu gostava de acrescentar mais uma coisa, porque me parece importante para esta discussão sobre a desqualificação ou não do ministro, ou da capacidade de ser ministro. É que estas declarações são obrigatórias, a sanção para a não entrega das declarações é admissão. Se efetivamente depois não vier a fazer a entrega das declarações de forma nenhuma, há aqui um crime de desobediência que pode levar à inibição do exercício de cargos que obriguem à entrega de novas declarações. E, portanto, se as instituições tivessem funcionado regularmente, hipoteticamente, o ministro podia não ser ministro agora. Mas isso não é apenas se após notificação... Mas nada nos garante, por isso é que eu digo mas ele está a dizer que não foi notificado, ele protege sair. Foi por isso também que eu disse que se as instituições tivessem funcionado regularmente. Mas agora nós temos que fazer a pergunta ao Tribunal Constitucional. Claro que sim. Temos que saber porquê. Agora, o que me parece é que ele se aproveitou da inércia do Tribunal Constitucional para não apresentar essas declarações. Isso também me parece, mas isso não isenta o Tribunal Constitucional de responsabilidades. Não é? Isso também parece, mas não isenta o Tribunal Constitucional. Mas nós, quanto ao Tribunal Constitucional, nós não podemos fazer nada porque não podemos fazer fiscalização sobre o Tribunal Constitucional, mas podemos fazer fiscalização sobre o Governo. E, portanto, estamos a falar de um ministro. Mas os jornalistas podem questionar o Tribunal Constitucional. Podem, claro, e acho que devem. Acho que devemos perceber isso. Agora, aquilo que ele disse foi que nunca tinha sido notificado, mas afinal já tinha sido notificado em 2025. Portanto, o Tribunal demorou a fazê-lo, mas acabou por o fazer. Acabámos depois por saber que ele, afinal, já tinha pedido um parecer e que apresentou esse parecer ao Tribunal Constitucional para ficar isento de ter que apresentar a declaração. Nessa altura, porque achava. Falou dele e dos outros inspectores. Este aqui é o ministro, não é? Ele era o diretor e agora ele é o ministro. Portanto, mas isso foi após a notificação. Ele diz que apresentou o parecer. Mas ainda assim demonstrou que ele não queria apresentar. Isso ele não queria. Ele não queria apresentar. E ele aproveitou-se... porque é que o Tribunal Constitucional não o fez e aparentemente só quando a entidade para a transparência acabou por funcionar com a agência própria é que isso começou a funcionar. Eu diria que por falta de meios, porque era o normal, não é? E sabemos que as declarações demoravam sempre tempo a vir, e ele sabia isso perfeitamente. Mas são 6 anos, não é? São 6 anos. E foi tempo mais, e não devia ter acontecido. O que eu quero dizer é que a consequência, ou potencial consequência para este ato, podia ser muito grave e podia impedi-lo de estar a exercer o cargo que ele exerce agora. E, portanto, acho que sim, que ele tem que dar mais explicações sobre isso, sem prejuízo do próprio Tribunal Constitucional também ter que o fazer. Sobre todas as outras adjudicações, parece-me fundamental não só perceber as razões do modelo da adjudicação, como também perceber exatamente que obras se trataram, se elas foram concretizadas, se os valores que foram indicados se correspondiam efetivamente à necessidade da obra em si. E, portanto, eu acho honestamente que há muito trabalho aqui para fazer e acho que a CPI, eu já disse há pouco, volto a dizer, é fundamental neste caso. Mas vai ter esta abrangência limitada em relação a Luís Neves ou pretendem fazer uma coisa mais alargada? A ideia é nós percebermos se houve outras atuações. Portanto, a ideia é... Mas vão escrutinar todos os anos, querem escrutinar todos os anos em que Luís Neves foi diretor nacional da Polícia Judiciária? Vamos lá ver. Luís Neves geria a Polícia Judiciária como se fosse a empresa familiar dele. Não é? Acho que isso está um bocadinho... ainda não sabemos isso. Não sabemos. Não sabemos indicia que sim, desculpem lá por todas as coisas que nós temos aqui visto, que ele fazia assim as coisas um bocadinho informalmente, como se aquilo fosse dele, como se os recursos fossem dele, e não eram. Portanto, esse é um ponto. Agora, nós temos que perceber, queremos circunscrever de facto aos mandatos de Luís Neves e perceber se houve outras situações idênticas àquelas que nós conhecemos. E, portanto, se esta situação, por exemplo, do outro lado, desta questão do amoníaco, se houve noutros processos ou se foi só neste processo
em concreto. Se houve outros favores ou não houve outros favores que esta empresa terá prestado. Se efetivamente houve ou não houve conflito de interesses. Portanto, nós queremos circunscrever àquele período, mas para perceber se houve mais casos para além deste caso concretamente. A Inspeção-Geral de Finanças foi ignobilmente utilizada na altura em que Fernando Medina era Ministro das Finanças para ilibar o Governo de responsabilidades no caso da demissão da CEO da TAP. Eu não me esqueço disso. Portanto, as Inspeções Gerais podem ser, quando os ministros têm más intenções, ser politicamente instrumentalizados. Podem, mas isso depois também estaria ao vosso escrutínio. Há um relatório que sairia da Inspeção-Geral e vocês fariam esse julgamento. Não é isso que vocês querem. Vocês querem, desculpem lá, é como o vídeo do André Ventura andar ali a bater aos gabinetes. Espetáculo. Vocês querem fazer um espetáculo, vocês querem mostrar Se não fosse que são... Chega, o ministro nem sequer estaria hoje a dar declarações. Porque, honestamente, ao início, nenhum partido sequer falou sobre o assunto. O José Luís Carneiro mal falou. A IEL foi dos poucos que falou, mas também demorou algum tempo. Nós sabemos que o Partido Socialista o LIVRE continua a tentar branquear a atuação do ministro. Desculpa, se não fosse o Chega, nós nem sequer estávamos nesta situação em que todos aqui concordamos. Que são coisas graves em causa e que não foram devidamente esclarecidas. Cristina, terá sido roubado o gabinete do Chega esta semana informação relevante, estou a citar a expressão utilizada pelo Presidente do Partido, André Ventura, que diz respeito a Luís Neves. Consegue confirmar isso? Sim, foi a informação que o próprio Presidente do Partido transmitiu, portanto... E foi isso que também foi transmitido à Polícia Judiciária, que foi roubada uma pen com informação que respeitava a atuação de Luís Neves, imagino eu, enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Vão conseguir recuperar essa informação que foi roubada e que, ao que tudo indica, será relevante para essa CPI? Não lhe sei dizer. Não sei responder a isso, porque eu não sei se haviam cópias ou não haviam cópias. Não faço ideia como é que chegaram, como é que essa informação chegou. Honestamente, não sei, não fazia ideia que ela estava no gabinete. Portanto, não sei dizer nada sobre isso. Foi uma das coisas que foi dada como em falta. Naquilo que foi um acontecimento absolutamente lamentável e que tenho que referir, não só pelo facto de ter acontecido dentro da Assembleia da República. Eu posso dizer que estou na Assembleia da República desde 2015 e nunca vi e sempre senti segurança dentro da Assembleia da República. Eu sou daquelas pessoas que nunca fecham o gabinete, que sempre deixei lá todas as minhas coisas e, portanto, acho que é particularmente grave aquilo que aconteceu. E por isso acho que tem que haver uma reflexão, que aliás já tem havido há algum tempo na Conferência de Líderes sobre a segurança dentro da própria Assembleia. Mas a quem é que interessava roubar essa informação específica e como é que essas pessoas, no fundo, saberiam que ela existia no gabinete do Chega? Eu não faço ideia como é que sabiam, se não sabiam, não faço ideia se quem foi lá sabia que estava lá alguma coisa ou simplesmente ia para ver se havia alguma coisa que interessasse ou não. Isso eu não faço a mais pequena ideia. Agora sei que tem que haver algum tipo de segurança por parte da própria Assembleia da República para garantir que os gabinetes dos seus deputados não são violados, como aconteceu aqui. Depois, este é um ponto, e parece-me que é uma coisa que a Assembleia levará a sério a partir de agora, apesar dos vários avisos que houve antes. O outro ponto tem a ver com todo o mediatismo que a situação teve e com a forma como os meios de comunicação social trataram esta situação, que me pareceu absolutamente medíocre. E neste ponto tenho, lamentavelmente, que incluir a SIC. Porque, efetivamente, o único meio que fez um título decente foi o Jornal de Notícias. Qual é que foi? Que foi a dizer que qualquer coisa agora deste género, o gabinete André Ventura foi vandalizado, o PJ está no local a verificar o que é que se passa. Portanto, transmitiu as coisas de uma forma isenta, de uma forma neutra, como eu acho que deve ser o jornalismo. Todos os outros vieram dar indicações de que era uma alegação que tinha sido vandalizado, dando a entender que tinha sido o próprio partido a inventar uma coisa daquele género, dar a entender, a culpar um deputado do próprio partido, porque ele entrou às 7 da manhã, quer dizer, mas foram ver a lista de todas as pessoas que entraram às 7 da manhã? Foram verificar se nos outros dias aquele deputado entra à mesma hora? Quer dizer, atiraram o nome de uma pessoa para a praça pública como se aquilo não fosse nada e, quer dizer, acho que foi, sinceramente, deplorável. Depois, ainda hoje continuava com uma outra imagem absolutamente ridícula relativamente que Francisco Gomes tinha chegado e, ao abrir o gabinete de André Ventura, viu a senhora da limpeza e viu um polícia que já estava lá dentro. Por amor de Deus, isto é absolutamente ridículo e uma vez mais a tentar culpabilizar. Eu não vou cortar a palavra, mas nesta altura vamos ter que fazer uma pausa, mas regressamos com as suas últimas considerações sobre este caso. Cristina, interrompi porque tínhamos que ir fazer uma curta pausa, mas falávamos do assalto ao gabinete do Chega esta semana.
Bom, e só para concluir, relativamente aquele que foi o tratamento mediático, aquilo que o Chega pretende é só isenção, não quer nem ser beneficiado, nem ser prejudicado, nada. Quanto à própria investigação judicial, esperamos exatamente o mesmo da parte da Polícia Judiciária. Acho que agora, obviamente, eles farão as diligências que tiverem que fazer. E este caso acho que tem que ser tratado com a gravidade que ele tem, efetivamente. Acho que aquilo que pode ter acontecido, pode ter sido uma tentativa de intimidação. Quem tinha motivação ou não, acho que deixo aos espectadores tirarem essas suas conclusões. Mas confiam inteiramente na Polícia Judiciária, porque vai avançar uma comissão parlamentar de inquérito. Ao Luís Neves, que não há Polícia Judiciária. Mas portanto, há o mandato do Luís distintas. Neves à frente da Polícia Judiciária, ainda são alguns anos. Aquela que foi a atuação do Luís Neves. Ora, não vamos confundir o Luís Neves com a instituição em si, com as pessoas que compõem a instituição. E, portanto, acho que, obviamente, não podemos... Como é que eu ia dizer isto? O próprio Ministério Público não quis que o PJ fizesse a investigação sobre o Luís Neves, não é? Portanto, há de ter as suas razões. No caso, nem a PJ, nem a GNR, nem a PSP. Neste caso em particular, a PJ é a entidade competente. Da nossa parte, não temos razão para desconfiar da própria PJ. E agora vamos aguardar que todas as diligências sejam feitas com a seriedade que nós achamos que o caso merece.